Segundo livro dos Reis, nós vamos ler no capítulo 2. E neste capítulo, vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 9, o santo texto. Que diz assim: assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te como herança que me des porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Amém? Repita após mim em alto e bom som, dizendo: pede-me. Com mais ânimo diga: pede-me. O que queres que eu te faça? Eu quero porção dobrada. Amém? Assente-se, por gentileza. O texto que lemos está registrado em um dos mais importantes e significativo dentre os livros que estão na Bíblia Sagrada, a saber, o segundo livro dos reis de Israel. Este livro é importante e significativo porque carrega sobre si algumas grandes responsabilidades e características que lhe dão este tom de distinção e especialidade. Enquanto o livro que o antecede na disposição bíblica, o primeiro livro dos reis de Israel, é importante por ser o único livro da Bíblia a registrar o ministério de um dos maiores profetas da história sagrada, o profeta Elias. O segundo livro dos reis encarrega-se responsavelmente de ser o único livro da Bíblia a registrar o encerramento, a conclusão e o fechamento do ministério deste grande servo de Deus. Sim, eu sempre digo que o ministério de Elias não seria tão glorioso se não houvesse na Bíblia um registro de como ele foi concluído, se não houvesse um registro de como ele se encerrou. O próprio texto sagrado consolida a verdade de que melhor é o fim das coisas do que o princípio e o começo delas. E é extraordinário observarmos aqui no segundo livro dos reis o desenrolar e o desenvolvimento deste processo iniciado pelo próprio Deus, este processo de transição, este processo de substituição de Elias por Eliseu. E a grande verdade é que a história cruzada destes dois extraordinários homens, a história cruzada dos profetas Elias e Eliseu, desenha diante de nós um quadro profético do nosso tempo, pois nos encontramos justamente não só no âmbito da história da humanidade, como também na história da igreja, em um ponto de transição, em um ponto de convergência. Uma geração está passando e outra geração está surgindo. Uma geração está passando e outra geração está se levantando. E a verdade é que a Bíblia Sagrada, justamente nesta porção na qual fizemos menção em leitura de um versículo no contexto da história de Elias e Eliseu,
no contexto da história cruzada de Elias e Eliseu, reserva a nós lições valiosas, lições para a nossa geração. E a primeira preciosa lição que esta história e este texto reservam para a nossa geração encontra-se na primeira expressão utilizada por Eliseu ao responder o profeta Elias, no versículo de número 2 do capítulo de número 2, quando o texto diz: e no caminho ordenou-lhe Elias: fica aqui, aguarda aqui, pois o Senhor está me enviando a Betel. No entanto, Eliseu respondeu a Elias: tão certo quanto vive o Senhor e como tu vives, que eu não te deixarei. E desceram juntos para Betel. Saindo de Gilgal, Elias e Eliseu, saindo de Gilgal, Elias e Eliseu, a Bíblia diz que Elias lança a Eliseu este desafio: permaneça aqui, enquanto eu vou a Betel, cumprir uma missão que me está sendo dada, fornecida por Deus, fornecida pelo Senhor. Mas Eliseu rejeita a proposta de Elias e diz a ele: de maneira nenhuma, de modo algum, tão certo como Deus está vivo, tão certo como você está vivo, que eu não te deixarei. Eu seguirei os teus passos, eu irei contigo, eu te acompanharei. E esta expressão de Eliseu dita a Elias: não te deixo, não te largo, te acompanho, vou contigo. Esta expressão utilizada por Eliseu para Elias reflete, revela, expõe a consideração que o jovem profeta tinha para com a vida, o ministério e a história de Elias. Do insistir em ficar ao lado de Elias, Eliseu demonstrava reverência pelo ministério do velho profeta. Ele via Elias como a maior referência, o maior representante do poder e da palavra de Deus em seu tempo, e reconhecia que o legado de Elias era algo que ele desejava preservar e eventualmente continuar. Devemos, e esta é a preciosa e valiosa lição que se revela aqui, devemos olhar para trás e reconhecer, honrar e valorizar aquilo que foi vivido e construído como legado espiritual pelos que vieram antes de nós. A primeira lição que a história cruzada de Elias e Eliseu nos ensinam durante este processo de transição ministerial, durante esse processo de transição ministerial, é esta: devemos olhar para trás e reconhecer, honrar e valorizar o que foi vivido e construído como legado espiritual pelos que vieram antes de nós. Assim como o sucesso do ministério de Elias está na sucessão promovida por Deus na pessoa, na vida, na história e no ministério de Eliseu. O sucesso deste processo que vivemos de transição geracional se dará ao respeitarmos algumas condições e
esta, sem dúvidas, é a primeira. Como aqueles a quem Deus está levantando neste tempo, como a geração que está surgindo para viver, cumprir e fazer a vontade de Deus neste tempo, cabe a nós, assim como fez Eliseu, olharmos para trás e considerarmos em honra, valor, tudo aquilo que foi vivido, tudo aquilo que foi construído como legado espiritual pelos que vieram antes de nós. Deus é um Deus de história. Deus é um Deus de história. Deus respeita os processos, Deus respeita a história construída, vivida por aqueles em tempos e estações e gerações Ele levanta para serem seus instrumentos, para serem suas vozes. Deus é um Deus de história, e cabe a nós também respeitarmos a história que foi construída. Cabe a nós também respeitarmos, honrarmos e reconhecermos a história que foi vivida, o legado que foi erguido por aqueles que antes de nós foram levantados por Deus, por aqueles que antes de nós foram nomeados por Deus, por aqueles que antes de nós foram ungidos e capacitados por Deus para propósitos extraordinários. A verdade é que se chegamos até aqui, é porque aqueles que vieram antes, sob a graça, a autoridade e a virtude do Espírito Santo de Deus, romperam barreiras, romperam fronteiras, com a Bíblia na mão, alvoraram a bandeira do Evangelho e fizeram com que o nome de Jesus fosse glorificado. Não há como sermos abençoados por Deus neste tempo, se olhando para trás, rejeitarmos, desprezarmos, desvalorizarmos, desconsiderarmos aquilo que foi vivido, aquilo que foi construído. Precisamos assumir a responsabilidade daquilo que Deus tem estabelecido em sua graça para nós neste tempo, e olhando para trás, louvarmos a Deus pela vida dos que vieram antes, pela história dos que vieram antes, pelo trabalho dos que vieram antes, pois foram instrumentos e obra de Deus para a glória do seu maravilhoso nome. Há poucos dias atrás eu estava em uma reunião de líderes e ouvi um líder mais jovem que falava e que tinha a oportunidade, e em suas palavras ele utilizou-se de uma expressão que eu considerei grosseira. Ele dizia: gente, esta velharada vai morrer, e estas igrejas vão cair tudo em nossas mãos. Nós precisamos estar atentos a isto. Esta mensagem transmitida a outros líderes mais novos que estavam presentes ali soou-me estranha aos ouvidos, parecendo, contendo um tom de desprezo, um tom de rejeição, de desvalorização. O tempo deles já foi, já acabou, eles têm que entregar, têm que vazar, têm que ir embora, e nós temos que então, tomando tudo isto, fazermos uma grande revolução. Deus tem certamente um plano conosco neste tempo, mas para sermos honrados por Ele neste propósito, para sermos honrados por Ele na realização deste projeto, para sermos abençoados por Ele na execução desta sua soberana vontade, cabe a nós honrarmos os que vieram antes, honrarmos
o trabalho que foi feito anteriormente, honrarmos o legado que nos está sendo entregue como algo precioso, como algo valioso, como algo de preço indizível e incalculável. Quando nós tomamos esta responsável atitude, a atitude de, olhando para trás, honrarmos, a atitude de, olhando para trás, reconhecermos que se chegamos até aqui, se temos o que temos, é porque antes de nós, muita gente foi usada por Deus para abrir o caminho, para trilhar o caminho. Quando nós tomamos esta atitude, quando nós olhamos para trás e consideramos em honra aquilo que foi vivido, nós passamos a entender que, apesar dos contextos diferentes, existem valores do passado que precisam ser preservados. Quando nós tomamos esta atitude, a atitude de observarmos e considerarmos em honra tudo aquilo que foi feito e que foi vivido pelos que vieram antes de nós, nós começamos a compreender que, apesar dos contextos distintos, existem valores que haviam nos nossos irmãos de antes, valores que sustentaram os nossos irmãos de antes, valores que conduziram e orientaram os nossos irmãos antes de nós e que precisam ser preservados. Aqui entra a questão da contextualização. A realidade é que os tempos mudam, as gerações mudam. A igreja de hoje, e isto é fato, não é a igreja de 30 anos atrás. A cultura muda, os tempos se alteram. Somos uma geração completamente diferente da geração dos nossos avós. Somos uma geração completamente diferente da geração que compunha a igreja há décadas atrás, e precisamos de contextualização se queremos alcançar esta geração, se queremos alcançar as pessoas neste tempo. Precisamos logicamente nos contextualizar. Esta geração é uma geração muito digital, visual, de pensamento acelerado. As estratégias de evangelização, as estratégias de abordagem, de anunciação do evangelho, de apresentação de Jesus Cristo, da obra maravilhosa de salvação, precisam sim do objeto da contextualização. Mas existem valores que são valores essenciais, existem valores que são valores essenciais e que, por serem essenciais, são intocáveis. São valores que, por serem essenciais, não podem ser alterados, não podem ser tocados, não podem ser movimentados. A contextualização é válida, mas os valores precisam ser preservados, os valores precisam ser guardados. E aqui vai um recado para a minha geração: não removam os marcos antigos. Aqui vai um recado claro nesta noite de conscientização. A minha geração, não removam os marcos antigos, não removam os marcos antigos. Precisamos de renovação e não de revolução. Precisamos de renovação e não de revolução.
os marcos não podem ser tocados, os princípios não podem ser mudados, os valores essenciais precisam e devem ser guardados e preservados. Diante disto, eu gostaria que, me ajudando na didática desta palavra, durante esta introdução e este início de pregação, respeitosamente, se assim você quiser, é claro, diga à pessoa que está ao seu lado direito e ao seu lado esquerdo: não remova os marcos antigos. Faça isso, por gentileza. Diga para esse crente que está ao seu lado direito: não remova os marcos antigos. Não remova os marcos antigos. Você pode usar as suas roupas descoladas, você pode usar o seu tênis da Vans, você pode usar o seu cabelo degradê, mas não se esqueça, a essência precisa ser mantida, a essência precisa ser preservada, o fogo precisa permanecer aceso. Você pode, com a sua imagem e o seu estereótipo contextualizado muito bem neste mundo de trevas, passar, caminhar com a sua Bíblia na mão e o fogo do Espírito Santo queimando dentro do teu coração. E eu quero me utilizar da autoridade desta palavra que flui do coração de Deus para o nosso coração nesta noite, declarar aqui, profetizar aqui, que a chama não vai se apagar, a chama não vai se apagar. Tem alguém que concorda com esta palavra e pode levantar a sua mão direita ao céu? Levante a sua mão direita ao céu, por gentileza. Levante a sua mão direita ao céu, por gentileza. Pois sob a autoridade do Espírito, eu libero esta mensagem nesta noite: a chama não vai se apagar neste tempo, a chama não vai se apagar nesta geração, a chama não vai se apagar neste contexto. O fogo permanecerá aceso, o fogo permanecerá aceso. O fogo que acendeu lá em Pentecostes e que desceu sobre os irmãos que estavam reunidos no cenáculo, o fogo que acendeu lá na rua Azusa e que inflamou o coração, de Seymour, que inflamou o coração de Daniel Berg e Gunnar Vingre, o fogo que acendeu no coração daqueles dois suecos e que foi trazido para o Brasil, até Belém do Pará, o fogo que acendeu no Brasil e se espalhou por todos os rincões desta nação, de norte a sul, de leste a oeste, não vai se apagar neste tempo, não vai se apagar neste tempo. Nós permaneceremos acesos, nós permaneceremos queimando, nós permaneceremos ardendo, nós permaneceremos com fogo aceso. Oh, glória! Me ajude mais uma vez, dizendo para esse irmão que está à sua direita e à sua esquerda: o fogo não vai se apagar. Diga para ele: o fogo não vai se apagar, o fogo não vai se apagar, o fogo não vai se apagar. Apesar do olhar pessimista que alguns têm com relação a esta geração, dizendo que esta geração será uma geração fracassada, uma geração vazia, sem graça, sem poder, sem virtude, sem fogo, sem milagres, sem palavra. Apesar dessa visão pessimista, eu estou acreditando, crendo e profetizando pelo poder desta palavra nesta noite: o fogo não vai se apagar. O fogo
fogo não vai se apagar. Nós viveremos o maior avivamento de todos os tempos. Quem concorda com esta palavra? Quem crê nesta palavra? Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus. E com as suas mãos erguidas, eu quero convidar você. São 20 horas e 52 minutos. Por pelo menos 1 minuto, abra sua boca e enche esta casa de glória a Deus e de aleluia, porque o fogo permanecerá aceso. Quem se compromete com esta missão, quem se compromete com esta tarefa, quem se compromete com esta obra, por 1 minuto abra a boca e diga glória a Deus, diga aleluia, diga uma palavra de exaltação, diga uma palavra de glorificação, diga uma palavra de engrandecimento. Aquele que está sentado no trono, aquele que nos escolheu, abra sua boca para adorar. As línguas estranhas não cessarão em nossa geração. Nós continuaremos falando em línguas estranhas. As profecias não cessarão nesta geração. Nós permaneceremos profetizando. O glória a Deus e o aleluia não se acabará em nossa geração. Nós permaneceremos glorificando, glorificando, glorificando. Levante as mãos, abra a boca e dê um brado de glória a Deus. Há um movimento do Espírito que está acontecendo. Há uma ação do Espírito que está acontecendo. E eu estou verificando. Por onde nós chegamos, eu percebo uma fagulha desse avivamento. Uma fagulha desta chama que está ardendo. Glória a Deus. Uma fagulha desse fogo que não se apagou, e eu penso que o próprio Deus se responsabiliza em fazer a manutenção desse fogo, porque a obra não é nossa, a igreja não é um projeto de homens, a igreja não pertence a convenções, a igreja não pertence a denominações, a igreja pertence a Jesus Cristo, e Ele está se encarregando de fazer a manutenção desse fogo. Ele está acendendo corações no norte, Ele está acendendo corações no sul, Ele está acendendo corações no centro-oeste. A chama não vai se apagar. Eu quero aproveitar aqui e dar mais um recado para quem faz chacota do pentecostalismo na internet. Você que faz chacota do pentecostalismo na internet, você que posta vídeos debochando do derramamento do Espírito que acontece dentro das igrejas e dentro da Assembleia de Deus, você que debocha de crente que marcha, que pula, que grita, que fala em línguas estranhas, você que diz que isso é loucura, eu quero dizer a você nesta noite, sob a autoridade do Espírito Santo, a chama não vai se apagar. Nós continuaremos ardendo, nós continuaremos marchando, nós continuaremos pulando, nós continuaremos falando em línguas, porque foi Deus quem acendeu, e o fogo que Deus acende, ninguém apaga. Tem crente pentecostal aí, irmão? Tem crente pentecostal que fala em línguas estranhas aí? Tem crente pentecostal que não tem vergonha do pentecostalismo, porque tem uns por aí que se dizem pentecostais, mas quando estão no meio de uma mesa reformada, fica quietinho, ele não fala nada, ele tem medo de defender aquilo no que ele crê, ele tem medo de defender o fogo que um dia acendeu no seu peito. Que o mundo inteiro ouça esta palavra nesta noite. A Assembleia de Deus começou debaixo de fogo e vai
vai ser arrebatada, queimando com este fogo. Pegue na mão de quem está à sua direita e aleluia. Pegue na mão de quem está à tua esquerda e aleluia. Diga para o irmão da direita: eu ainda estou aceso. Diga para o irmão da esquerda: eu ainda estou aceso. Eu ainda estou aceso. E para quem não está aceso, a notícia é esta: o dono do fogo está aqui hoje. O dono do fogo está aqui hoje. O dono do fogo está aqui hoje. E ele vai te queimar. De mãos dadas com quem está à tua direita, de mãos dadas com quem está à tua esquerda. Meu Deus, mandai. Levante um pouco as mãos aos céus, vai. Levante um pouco as mãos. Eu estou sentindo o negócio do céu aqui, pastor Paulo. Eu estou sentindo o negócio do céu aqui. Isso, aleluia. Aleluia, como disse o meu amigo pastor Eliezer, brasa com brasa pega fogo mais rápido, não é, irmão? Então, de mãos dadas com esse crente aí, levante um pouco as suas mãos aos céus. E eu estou sentindo o Espírito Santo está falando ao meu coração. Ele começa a liberar um incêndio vital sobre esta casa agora. Que te mandas crente que crê em derramamento do Espírito, Jesus vai te renovar. E agora? Crente que crê em Pentecoste, Jesus vai te renovar. E agora? De mãos erguidas, fecha os olhos, abra a boca e deixa pegar. Deixa. Cadê quem fala em línguas? Cadê? Cadê quem foi aceso? Cadê? Cadê quem já foi batizado com o Espírito Santo? O maior interessado em que você fique de boca fechada e braço cruzado hoje aqui é o diabo. O céu se abriu e Deus quer te queimar. Queima! 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 Queima, 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 queima. Sobicanda labacalabas e da bacato pequete que bicola barabagalabas. Oi que te bigole bedele bagalabarobihaya e bacanto que badabadasabe. Recebe algo do céu aí agora. Recebe algo do céu.
Essa chama não vai se apagar. Nós estamos, eu estou sentindo meu corpo está queimando aqui, irmão, eu estou queimando. Se prepare, nós veremos outra vez profetas caminhando no meio da igreja. Se prepare, nós ouviremos outra vez cânticos espirituais. Aleluia. Se prepare, Deus está levantando uma geração a qual Ele abrirá os olhos espirituais, e esta geração terá visões. Moça, se prepare, Jesus vai te acordar de madrugada com visões. Moço, se prepare, Jesus vai te despertar na madrugada com os olhos em lágrimas, com uma palavra profética. A chama não vai se apagar. Não vai, não vai. Olhe para cá. Eu quero pontuar aqui esta noite. Que Eliseu compreendeu o que Deus havia estabelecido para a sua vida e abraçou o ministério profético. Mas eu quero pontuar algo aqui fundamental. Não só Eliseu reconheceu e abraçou, Elias também. Elias também reconheceu. Manassés, e aí eu vou lhe dizer. Cabe aos pais desta geração. E quando eu falo de pais aqui, eu não me refiro só a pais biológicos. Eu falo de líderes, eu falo de pastores. Eu falo de homens e mulheres aos quais Deus já tem usado. Vocês são pais, e cabe aos pais dessa geração entender que é um plano de Deus com essa geração. Entender que haverá um avivamento, um derramamento do Espírito. E diante disto, pais, me escutem, porque eu estou aqui com uma responsabilidade. Vocês precisam estender as mãos. Senhores, com todo respeito, abençoe a nossa geração. Caminhemos juntos. Caminhemos juntos, senhores, juntos. Ah, mas essa geração não está preparada. Nos ajudem a estar preparados. Nos ensinem.
nos preparem, orem por nós, declarem que nós faremos proezas em Deus. Eu quero falar com você, pai, mãe. O que eu mais encontro aos finais de semanas, falando a jovens, são pais desajustados ao propósito de Deus na vida dos filhos. Deus não depende dos pais, mas quando os pais estão alinhados ao propósito de Deus na vida dos filhos, os pais se tornam agentes de Deus. O primeiro a ver o filho como flecha precisa ser o pai. O primeiro a ver o filho como flecha precisa ser a mãe. Usem a autoridade que Deus deu a vocês e declarem a glória de Deus sobre esta geração. Eu quero convidar você, jovem, moço, moça, feche os seus olhos aí agora, incline a sua cabeça. E eu quero convidar os pais, os líderes e pastores que estão aqui, estendam as mãos, estendam as mãos, estendam as mãos. Estendam as mãos, pai, mãe, você que está aí embaixo, estenda as mãos. Os jovens podem ficar sentados, mas os pais, se quiserem levantar, estendam as mãos. Isso, os pais, líderes, pastores, obreiros, senhores, que mandaram há um principado que cai por terra nesta noite. Há um principado que é colocado por terra nesta noite. Comecem a declarar que esta geração será poderosa. Comecem a declarar que esta geração será poderosa em Deus. Comecem a declarar a glória de Deus sobre esta geração. Comecem a declarar: haverá derramamento do Espírito, haverá poder, haverá milagres, haverá glória de Deus. Declarem. Você está perto do teu filho aí, coloque a mão na cabeça dele e declare: Deus, usa o meu filho nesse tempo, usa a minha filha nesse tempo. Enquanto você dorme, o diabo investe pesado contra a vida do teu filho. Enquanto você dorme, o diabo investe pesado contra a vida da tua filha. Mas esta noite, o demônio da depressão está caindo por terra. O demônio do suicídio está caindo por terra. Pastor Paulo, eu vejo Jesus entrando em famílias agora. Acatoberres. Assente, assente, assente.
Jesus. Meu Deus. Irmãos, eu procuro ser muito centrado na mensagem, mas tem um mover do Espírito acontecendo aqui. E eu disse para Jesus esta tarde: eu não me importo com a mensagem, se vai ficar bonita ou bem pregada, eu quero ser o teu instrumento nesta noite. E o Espírito de Deus aqui no meio, ali no meio, Ele está entrando com livramento na vida de uma moça agora. O espírito da morte bateu a tua porta em muitas madrugadas. Mas há um plano de Deus na tua vida. E Jesus está colocando por terra esse espírito que te atormentava agora. Agora, sai. Agora, keteba torebaga, sekitibicoba labarabaga. A igreja que crê em mistério, levante as mãos e começa a dar glória, 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 glória. Meu Deus, meu Deus, querebacatu, berrerebacalabarabagalaba. Espírito de morte, tu não tem mais poder na vida dessa moça. Espírito do suicídio, tu vai bater em retirada agora. Pega a tua estrela e vai embora, porque esta filha é de Deus. Olha isso aqui. E Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça. Eu devo dizer a você que esta pergunta tem muito mais a ver com o ser do que o ter. O que tu queres que eu te faça? A pergunta não é sobre algo material, concreto. Essa pergunta é sobre identidade. Quando Elias diz: o que queres que eu te faça? Era como se ele estivesse perguntando assim: que tipo de ministério você quer? Eu estou aqui diante de ti, Eliseu. Tu conhece a minha trajetória, mas a pergunta é: que tipo de profeta você quer ser? Você crê que Deus tem um plano com a nossa geração? Quem crê, diga glória a Deus. Se você crê, eu devo te dizer que nós precisamos decidir hoje. Para amanhã não dá mais, tem que ser hoje, agora. Se você crê mesmo que Deus quer te usar nesse tempo, se você crê de verdade que Deus tem um plano contigo nesse tempo, você precisa decidir hoje. Nós precisamos decidir hoje que tipo de igreja nós seremos.
A igreja que veio até aqui, nós conhecemos a trajetória, a história e sabemos que tipo de igreja ela é. Mas daqui para frente é conosco. E a pergunta é esta: que tipo de igreja nós queremos ser? Que tipo de evangelho nós vamos abraçar? Nós vamos abraçar o projeto de Deus e assumir a responsabilidade de sermos a geração do maior avivamento de todos os tempos? Ou tomaremos o caminho do fracasso? Que tipo de evangelho nós queremos abraçar? O evangelho da cruz, da renúncia, o evangelho do negue-se a si mesmo, ou o evangelho pop, o evangelho inclusivo, o evangelho do The Chosen. Já viu que o Jesus do The Chosen, todo mundo gosta dele? O Jesus do The Chosen, todo mundo acha ele fofinho, todo mundo quer postar o que ele fala. Mas sabe o que o nosso Jesus disse? O mundo me odeia, porque eu não sou do mundo. E ele disse mais, ele disse assim: o mundo odiará vocês também, porque assim como eu não sou do mundo, vocês não pertencem mais ao mundo. Nós precisamos decidir agora: nós vamos permanecer na contramão, ou vamos assumir o evangelho mamão com açúcar e andarmos de mão dada com o mundo? Eu estou sentindo a autoridade de Jesus aqui, aleluia. Que tipo de evangelho nós abraçaremos? Que tipo de igreja nós seremos? Uma igreja libertina, uma igreja que aplaude o pecado, uma igreja que priva pelo dinheiro, pelo cargo político, uma igreja que priva pela influência social. A minha resposta é esta: eu quero porção dobrada. Eu já sei o que eu quero. Eu já sei o que eu quero, eu estou decidido, eu quero porção dobrada. Eu já estou com a minha espada na mão. E se quem veio antes lutou, eu também vou lutar. Glória. Se quem veio antes entrou na guerra, eu também vou entrar na guerra. Aleluia. Se quem veio antes enfrentou a perseguição, dizendo glória a Deus, venha o que vier, eu não vou abrir mão das minhas convicções, eu não vou abrir mão dos meus valores, eu não vou abrir mão da minha fé. Quem tem coragem para tomar uma atitude hoje? Quem quer porção dobrada? Quem quer porção dobrada? Harabacata calaba. Erga suas mãos. Aqui estão os filhos de Deus. Isso, erga suas mãos para que o mundo veja.
Aqui estão os filhos de Deus e eles não têm medo. Eles não ficarão escondidos. Os filhos de Deus não se esconderão. Os filhos de Deus não temerão. Os filhos de Deus não ficarão apagados. Os filhos de Deus brilharão. Os filhos de Deus florescerão. Os filhos de Deus refletirão a glória de Deus. Oh, aproveite que as mãos estão erguidas. Abra sua boca e adore. Adore. Você não vai se esconder mais, porque você decidiu: eu quero porção dobrada. E para fechar, esta história nos ensina que a intelectualidade é um ponto importante nesse tempo. Assim como conhecimento, informação, filosofias, ideias. Mas essa história, a história de Elias e Eliseu, esse trecho cruzado da história de Elias e Eliseu, nos ensina que apesar da importância de tudo isso, meu amigo Rômulo, a unção ainda faz a diferença. E a diferença não está na jovialidade de Eliseu, no conhecimento de Eliseu. A diferença está na unção. Quando Elias foi arrebatado ao céu e a capa caiu, Elias tomou a capa, e nesse contexto a capa é uma representatividade de unção. Ele lança a capa sobre as águas, ergue os olhos aos céus e pergunta: onde está o Deus de Elias? O Deus de Elias não é um Deus culto. O Deus de Elias não é um Deus filosófico. O Deus de Elias não é um Deus de ideologias. O Deus de Elias é poder. A unção ainda faz a diferença. E é com a unção de Deus que você vai fazer a diferença. E a notícia boa é que o céu já está aberto. E tem uma cachoeira de unção caindo aqui esta noite. E Jesus vai te lambuzar de unção. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem quer unção? 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 Diga para pelo menos 3 pessoas aí: é na unção que você vai fazer a diferença. Diga para ele aí: é na unção que você vai fazer a diferença. Quando você cantar vai ter unção, não só afinação. Ei. Quando você cantar vai ter unção, não só afinação. Quando você pregar vai ter unção, não só conhecimento. Quando você orar vai ter unção, vai ter unção. Quando você levantar as mãos vai ter unção, vai ter unção. Quando você declarar o nome de Jesus, haverá unção, porque Deus está derramando sobre a tua vida unção. Unção, unção. Quem quer unção fica de pé, fica de pé. Eu estou sentindo que esta onda da glória de Deus vai nos atingir aqui, irmãos. Você viverá uma experiência inesquecível com Jesus nesta noite. Você crê nisso? Você crê nisso?